Muita paz para todos, encarnados e desencarnados, e registramos mais uma vez a alegria, a satisfação de estarmos juntos nestas duas dimensões, nesta casa espírita de Sebastião Mártir, aqui acolhido com o maior afeto pelos espíritos generosos que aqui já estavam e aqui trabalham e atuam, mesmo sem a nossa presença e antes da nossa presença. E, sem dúvida nenhuma, quando temos a oportunidade de ocupar essa tribuna, é um motivo que nos honra sobremodo. Honra a todos nós que estamos na casa, tendo a chance de aprender um pouco mais, de estudar o Evangelho e aprender um pouco mais. Então, sejam bem-vindos todos e que nós façamos nesta noite um aproveitamento bom daquilo que estamos nos propondo a estudar, a refletir. O assunto já anunciado pela Judite é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é 84, às vezes alguém tem esse livro em casa e pode chegar lá e dar uma olhada na 84. E o tema é Levantemo-nos. Levantemo-nos. É um tema instigante. Aliás, os temas todos. Este mês de abril é um mês especialíssimo. Não que os outros não sejam. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, todos os segundos, todos os minutos são especiais para todos nós. Mas nesse mês de abril, nós estamos aí comemorando, ou melhor, homenageando o irmão Francisco Cândido Xavier, pelo seu natalício. Ele nasceu em 1910, no início de abril de 1910, e também homenageando Kardec pela edição do Livro dos Espíritos, que foi em meados de abril. E nós, no momento que estamos homenageando, até ficamos assim, eu estou apenas cutucando, ficamos assim nas dúvidas profundas. Eu estou homenageando dois seres sublimes, duas almas queridas que estiveram na Terra em momentos diferentes, ou apenas estou homenageando uma única alma que esteve na Terra em momentos diferentes? Esta é uma discussão que não nos leva a lugar nenhum, que não nos conduz a nenhum resultado que nos seja interessante no estudo do Evangelho, não. Mas é interessante pensarmos sobre isso, Kardec e Francisco Cândido Xavier, porque nós, cristãos espíritas, temos uma dádiva enorme para com os dois, se for uma alma só, para os dois egos, o ego Francisco Cândido Xavier e a personalidade Allan Kardec. Esse livro que estamos estudando, ele é um livro desta lavra, da lavra de Francisco Cândido Xavier. E é um livro que o irmão Emmanuel vai lá e comenta passagens do Evangelho de Jesus para que nós, à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Kardec, nós consigamos nos apropriarmos aí de alguma coisa que vá nos sustentando na vida, vai nos colocando mais fortalecidos e vai permitindo que a nossa fé também se expanda. No dia 8 de julho de 1927, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier psicografou pela primeira vez. E já psicografou um monte de coisas, e coisas interessantíssimas. E passou a vida inteira nesse trabalho. E quando nós falamos de psicografia e de Francisco Cândido Xavier, nós imaginamos, olha, esse homem escreveu mais de 400 livros, é verdade. Mas ele não é só o médium que psicografou Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e centenas de outros espíritos, não. Se tem alguém na face desse planeta que pode ser adjetivado de médium completo, é o nosso irmão. Qualquer manifestação entre essas duas dimensões, o nosso irmão foi ponte, foi intermediário,
quer seja na psicografia, por demais conhecido, na materialização, na evidência, em todos os sentidos, nas inspirações, nos escritos próprios, ele sempre esteve numa sintonia elevadíssima, numa sintonia com Jesus. Então, mais do que justo que nós passemos, um mês é muito pouco, passemos a vida inteira, porque o objetivo nosso na doutrina, na verdade, não é só uma simples homenagem, não. É conhecer esse moço, denominado, nessa última encarnação, de Francisco Cândido Xavier. Nós não o conhecemos. E tanto é verdade que nós vamos passar um tempão ainda, nós espíritas, vamos passar um tempão ainda daqui para frente, com todas as velocidades dos acontecimentos, dos conhecimentos que vão nos chegando hoje. Isso é espantoso, é tudo muito rápido, mas com toda essa velocidade, nós ainda vamos demorar um bom par de anos para conhecer Francisco Cândido Xavier, para ter uma noção exata de quem estamos falando, de quem foi esse moço que é nosso contemporâneo, que esteve conosco, a quem devemos, sobremodo, muito, mas muito, muito. Então, do tema de hoje, levantemo-nos, um comentário que Emmanuel está fazendo de uma passagem bíblica que está em João, no capítulo 14, versículo 31. Pôr-se em pé, erguer-se, levantai-vos, vamos-nos daqui. Os evangelistas, eles registram as falas de Jesus. Então, quando João, que foi um dos evangelistas, quando João escreve isso aqui, o que nós estamos entendendo? Que ele está escrevendo exatamente aquilo que Jesus disse. Os 4 evangelistas fazem isso: Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o último deles. Eles registram nos seus evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo que Jesus disse. As dificuldades, sempre que tocamos nesse assunto, nós tocamos nesse assunto das dificuldades. As dificuldades, elas são compreensíveis, porque os evangelistas, eles escreveram muito tempo depois de Jesus ter retornado à vida espiritual. Então, teoricamente, nós poderíamos imaginar, mas como eles estão sabendo que isso aí foi Jesus quem disse? Com o João, nós não temos muita dificuldade para discutir isso, não. Poderíamos até discutir, quando estudando o Evangelho de Lucas, nós poderíamos discutir isso. Como Lucas, lá no ano 65, escreveu o que Jesus disse no ano 33, no ano 30, no ano 32, se o Lucas nem cristão era, ele não esteve com Jesus, mas o João esteve, o João viveu. O João é um garoto ainda, quando compôs aquele rol, daquele grupo que acompanhava, dos discípulos próximos de Jesus. Então, nós poderíamos ter dificuldades em outros momentos, aqui não temos dificuldades. Quando João, o evangelista João, escreve, e quando ele escreve esse texto aqui, que está no capítulo 14, para quem gosta da Bíblia, depois quiser pesquisar, no Novo Testamento, ele está retratando. A lição que o Emmanuel está comentando, ele intitula de levantemo-nos. O verbo levantar é um verbo conhecido, é uma ação conhecida, todo mundo sabe o que é levantar. Mas quando o João escreve isso aqui, e o nosso irmão Emmanuel comenta, e o nosso irmão Emmanuel, ele é intenso, nosso irmão, ele é assim, profundo, e também a bagagem que ele tem, ele está sempre aprofundando, porque ele pode, ele conhece, e ele esteve lá neste período, ele é também contemporâneo de Jesus. Há um encontro registrado entre os dois, mas isso não é assunto para hoje, não. O assunto é falarmos de Emmanuel, é falarmos de Francisco Cândido Xavier, e é falarmos desta convocação que Jesus faz e que João registra. Pôr-se em pé, erguer-se, levantai-vos, vamos-nos daqui. Quando João escreve isso, ele está registrando aquilo que Jesus disse, e o que Jesus disse, Emmanuel está dizendo para nós, é uma convocação.
Jesus está nos convocando, assim como todas as suas falas registradas pelos evangelistas são convocações feitas, realizadas por Jesus. Às vezes nós não ouvimos isso direito, não. Às vezes nós não captamos isso direito, não. Às vezes nós não entendemos essa convocação de Jesus, não. Mas é. Ou seja, os evangelhos é uma estrutura de aprendizado que conduz a raça humana, os habitantes da terra, a um caminho para o progresso, para a melhoria, e principalmente no campo moral. Uma realização no campo moral. A lição de hoje é mais ou menos nesse sentido. Então nós poderíamos começar, todos nós, fazendo uma pergunta para nós mesmos. Ora, por que alguém tem que se levantar? Por que alguém tem que erguer-se? Nós dissemos, é um verbo conhecido, levantar-se. Quando Jesus convoca a sociedade terrena, ele, naquele momento ali, ele está convocando um grupo, e é bom que a gente diga que não é um grupo de leigos, de aventureiros, de pessoas que se predispuseram por curiosidade a ouvir Jesus, não. O que o João registra não é isso, não. Ele está registrando é uma fala de Jesus restrita, num ambiente restrito, somente com seus discípulos. E é uma fala profunda. E o Emanuel, nosso irmão Emanuel, nosso querido irmão Emanuel, ele vai fundo nisso aí. Ele vai lá e busca nessas adjetivações todas aquilo que é e que facilita. O objetivo dele é este objetivo, é facilitar a nossa apropriação, o nosso entendimento. Porque do contrário, se nós não entendermos, não se justificaria a nossa vinda no centro. Não se justificaria. Nós estamos tendo a paciência de ficarmos sentados aí nesse banco duro, de ouvir alguém às vezes aqui que a voz não agrada, de ouvir alguém que às vezes grita muito, mas hoje eu sou um novo Elvésio. Hoje eu não estou gritando mais não, vocês viram aí que eu estou mais comportado. Então é aquela paciência que alguém vem, fica aí calmo, tranquilo, ouvindo, e depois vai embora para casa e vai sem nenhum conteúdo a mais. Já tivemos a chance de dizer aqui, a Neiva num momento desse também falou sobre, na entrada do centro ali, é porque ninguém olha para ver, mas na entrada do centro, de um lado e do outro, existem espelhos. E esses espelhos, se nós observarmos observar a nossa fisionomia, não é do freguês vizinho, não, é a nossa. Quando a gente passa por esses espelhos, vocês e todos nós vamos nos olharmos nestes espelhos e vamos verificar a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso senho carregado, a nossa fisionomia lá embaixo, porque estamos vindo do trabalho, porque pegamos trânsito, porque às vezes chegamos a elogiar aí a genitora de alguém pelo caminho, e aí nós chegamos com problemas. Mas quando a gente sai daqui, o espelho está lá. A gente tem que fazer uma outra observação. Quem sou eu? Eu estou renovado. É a convocação de hoje. Eu me levantei. Eu estou com a moral mais alta. Então a gente observa no espelho, a nossa fisionomia está diferente. Nós estamos mais alegres, nós estamos mais sorridentes, nós estamos mais inteiros. Então, na pergunta que fizemos assim, por que alguém tem que se levantar? Ora, tranquilamente, alguém só se levanta se estiver sentado. Porque já quem estiver em pé não precisa levantar-se. Então, para se levantar, e é uma convocação que Jesus faz, mas essa convocação não é no sentido literal, não. Por isso que o nosso irmão Emanuel capricha aqui em nos trazendo essas lições. Mas para se levantar, e Jesus diz isso, e o João registra muito tempo depois, mas ele registra, e Jesus diz isso para os seus discípulos. Ele não está dizendo para uma plateia de curiosos, que pararam na rua para ouvi-lo, e depois vão embora como se nada tivesse acontecido. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido, não. O João registra e o Emanuel comenta, é dizendo assim, ei, sociedade terrena, ei, ser humano, não se toca? Levante-se, levante-se. E para se levantar,
Aí vem a linguagem da compreensão, e que Emmanuel colabora conosco. E para se levantar, é necessário, e nós conhecemos a palavra, que nós estejamos sentados. Em alguns momentos, deitados. Em alguns instantes, derrubados. Em outros momentos, aniquilados. E em outros instantes, desesperados. Aí chega a convocação de Jesus. Ei, levante-se, levantemo-nos. Ele se inclui. E agora mesmo nós vamos falar por que ele se inclui. Porque ele poderia fazer uma convocação para todos que estavam ali, para os seus discípulos. Ei, vamos levantando? Não fiquem sentados, não. Não. O sentido é muito mais profundo. Ele faz uma convocação, mas ele se inclui. E para quem está caído, para quem está derrubado, para quem está se sentindo aniquilado, uma convocação do Cristo é a salvação. Então, quando João vai lá e registra, pôr-se em pé, erguer-se, levantai-vos, vamos, levantemo-nos. Nosso irmão Emmanuel, ele é categórico. Ele comenta a fala de Jesus dizendo assim: é uma convocação para que todos nós nos coloquemos de pé, em pé. E essa colocação não é literal, é uma convocação no sentido espiritual, para que nós nos encontremos. Olha como o Emmanuel comenta isso aqui. Antes de retirar-se para as orações supremas, este momento que nós estamos comentando, da convocação de Jesus, ele estava num ambiente restrito, num jardim, ambiente extraordinário quanto à natureza. Ele estava num jardim, cercado da própria natureza, cercado por flores, cercado das emanações mais elevadas possíveis, porque ali estava Jesus. Só pela sua presença, dispensaria-se qualquer adereço desse. Mas nós estamos acrescentando para compreendermos o quanto, vamos utilizar uma palavra nossa aqui, o quanto foram privilegiados aquele grupo que estava ali ouvindo Jesus, os discípulos. E Jesus faz essa convocação, e logo após essa convocação, por isso que o nosso irmão Emmanuel, ele comenta assim: antes de retirar-se para as orações supremas. Por que nosso irmão Emmanuel, no comentário, ele vai lançando mão destas palavras assim, fortes? Nós dissemos em alguns momentos, ele é sempre intenso, mas ele não diz de uma simples oração. Ele diz assim, que Jesus faz a convocação, e este é um momento que antecede, ele muda de lugar, ele sai desse jardim, ele se aprofunda um pouco mais, ele chama de horto. Ele se aprofunda mais neste horto, e lá Emmanuel está comentando, dizendo assim, ele faria orações profundas. Aí Jesus está se preparando para afastar, e ele fala para os discípulos longamente. Isso é o comentário do Emmanuel. Ele fala para os discípulos, ele não fala para um público diferente, heterogêneo. Não, ele fala para pessoas quem são esses discípulos? É uma boa pergunta. Eu estou separando aqui pessoas comuns, pessoas curiosas, ou seja, povo, e dos discípulos. Os discípulos, na verdade, e principalmente esses evangelistas, foram espíritos, assim como a mãe de Jesus, assim como Paulo, que Paulo não é considerado um destes evangelistas. Ele escreveu muito, mas ele não é um evangelista. Esses espíritos todos, eles foram convocados por Jesus em outros planos. Não são espíritos originários da Terra. São espíritos que foram convocados em outros planetas mais evoluídos do que a Terra. Jesus precisava de uma mão de obra especializada na Terra. Ele estava aqui tendo acesso a um planeta primitivo, um planeta sob sua responsabilidade, espíritos ainda primitivos, com dificuldades, mas ele precisava de implementar um processo
de progresso. Por isso nós dissemos dos evangelhos. Os evangelhos é esse livro que nos, colocando os evangelhos num só, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que vai nos conduzir a um caminho de evolução. É a evolução da sociedade terrena. A proposta de Jesus para a sociedade terrena é esta. É o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai lá na Bíblia e pega os 4 evangelhos. Então, esses espíritos que estão ali com Jesus, ouvindo os seus discípulos, aquele colegiado próximo, de confiança, não eram espíritos comuns, eram espíritos que, convidados por Jesus, vieram para a terra, reencarnaram naquele momento e vivenciaram com ele todo este período da Boa Nova. Então Jesus, olha o que o nosso irmão Emmanuel comenta. Jesus falou aos discípulos longamente. Quando o nosso irmão Emmanuel está fazendo este comentário, nós poderíamos imaginar, como ele sabe? Como Emmanuel sabe que foi uma conversa longa? Porque o evangelista, João, ele não diz isso. Ele só diz assim, aliás, ele continua, porque isso aqui nós estamos vendo apenas um versículo. Esse versículo, para quem quiser pesquisar depois, é o 31 do capítulo 14 do Evangelho de João. Mas como nosso irmão Emmanuel, ele escreve aqui, Jesus falou aos discípulos longamente. Como ele sabe que foi uma conversa longa? Primeiro, ele está avaliando o teor do momento. Estes momentos que nós estamos nos referindo, desta fala lá no horto, nós sabemos das histórias aí todas, já tem muitas versões, tem de formas mais desenhadas, tem de formas menos desenhadas, tem de formas mais chorosas, tem de formas menos chorosas, mas todos nós sabemos que este instante lá no horto, quando Jesus está neste jardim e falando com os seus discípulos, são exatamente aqueles minutos, aqueles instantes que antecedem a sua prisão. Ali ele está se preparando para começar o seu martírio físico. E diríamos espiritual? Porque se estamos falando de espíritos elevados, nós poderíamos dizer assim, então Jesus passa por um martírio físico, mas como ele era um espírito crístico, ele nem sentiu nada. Foi uma ilusão. Apenas ali estava se escrevendo uma história. Não é bem assim, não. Quando no domingo da ressurreição, que Jesus sai do túmulo, que as 4 mulheres estavam lá aguardando, e que Madalena se aproxima dele e insinua em abraçá-lo, em encostar nele, ele diz assim, não encoste. É outra conversa, porque a cruz é o encerramento de uma jornada num corpo físico, palpável, que Jesus andou nas multidões e as pessoas encostavam nele, se curavam, encostavam nas suas vestes, se curavam, mas a partir deste momento aí, não. A partir da ressurreição, lá no domingo, quando as mulheres estão lá aguardando e são curiosos, todos curiosos, e Jesus não está no túmulo, ele aparece para elas e Madalena tem este ímpeto de abraçá-lo. Ele fala, não me encostes, porque ali já estava o espírito materializado, mas lá na cruz foi um corpo de carne, osso e sangue, foi um suplício. E estes momentos da conversa de Jesus, Emmanuel relata isso aí, ele comenta para nós muito bem, são momentos valiosíssimos. A expressão do nosso irmão, uma longa conversa. Olha que privilégio desses discípulos. Uma longa conversa de Jesus. E sobre o que ele tratou com esses discípulos? Aí o Emmanuel diz assim,
Jesus, neste momento, estava esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Ou seja, a conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, e foi uma conversa longa, aí o nosso irmão Emanuel diz assim, nesta conversa longa, Jesus estava esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Jesus estava numa linguagem bem chula, rasgando o verbo e falando simploriamente para aquelas pessoas, mas preparadíssimas, espíritos já iluminados, experientes de outras jornadas em outros planetas, para que eles não desistissem. Levantem! Jesus estava dizendo para eles, ninguém vai ficar, claro que ali ninguém estava pensando na cruz ainda, porque Jesus nem tinha sido crucificado, Jesus sabia, mas Jesus já estava dizendo para eles com antecedência, não é uma cruz qualquer que vai derrubar a mensagem. Levantem, vão à luta, e é um recado para a sociedade, para todos nós, para a humanidade inteira. É um recado que fica ecoando, ecoa nos ouvidos, ecoa nos corações, ecoa nas consciências. Aí o nosso irmão Emanuel, ele vai lá criteriosamente, diz assim, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Que exemplificação é esta? Isso é que nós temos que parar. Nós estamos numa casa espírita, nós estamos numa homenagem a Francisco Cândido Xavier, numa homenagem a Allan Kardec. São duas almas queridas, ou uma só se quisermos, que deram suas vidas para que nós, espíritas cristãos, pudéssemos ter nas nossas mãos estes esclarecimentos, porque é uma continuidade. Olha a palavra utilizada por Emmanuel, profundo de sua exemplificação. Que exemplificação é esta do Cristo? É bem verdade que Jesus está falando do seu exemplo, que naquele momento, a partir daquele momento, quando ele se distancia, e é assim que ocorre, quando ele se distancia desses discípulos, do seu grupo, os soldados vão prendê-lo. E aí é outro caminho, é outra história, aí até começa com o julgamento e vai parar lá na cruz, na hora da crucificação. Mas que exemplificação é esta? É uma exemplificação de apenas alguns instantes de uma fala, eu vou utilizar a palavra rápida, mas todo mundo já ouviu aí que Emmanuel disse que não foi rápida, foi uma fala longa, mas estamos comparando a vida de Jesus com uma fala que possa ter demorado 2, 3 horas, ela ainda é curtíssima. E nós não estamos fazendo essa comparação, nós estamos dizendo que a exemplificação de Jesus, ela é dificílima para ser compreendida, porque necessitaria Jesus de ter um caminho de dor, porque daquele momento para frente, ele está partindo para ter o seu corpo dilacerado. Ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, ele vai ter todos, até neste sofrimento, até a própria ironia se faz presente quando se pega uma coroa de espinhos e coloca na cabeça dele, você não é rei? Inri, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Você não é rei? Aguente aí no seu reinado. Até no processo da ironia, um sofrimento. E o sangue vai rolar. E a dor que Jesus está sentindo? Ela é uma dor que o espírito é elevado e não percebe isso? Ele está anestesiado? Deus está com ele ali anestesiando? Não. É este exemplo aqui. Emmanuel está dizendo para nós, é sobre essa exemplificação. E esta exemplificação, Jesus passa um longo tempo conversando com seus discípulos, dizendo para eles, sejam dóceis. Mesmo que as coisas
tomem um rumo diferente daquilo que vocês estão esperando, e Jesus não esclareceu para ninguém que rumo seria este, mesmo que seja um rumo diferente, e que ninguém concorde com o rumo que vai tomar esta política, essas ações públicas, a sociedade terrena, o seu desejo, mesmo que não sejam concordantes, saibam que eu estou me doando como exemplo. É um exemplo extraordinário, porque Jesus aí está fazendo uma convocação do erguer-se é uma convocação mais profunda do que aquilo que nós estávamos entendendo até alguns momentos. Nós estávamos entendendo que Jesus vai lá para os discípulos e diz assim: vocês vão levantar daí e vão trabalhar. Ou seja, não fiquem presos a esses acontecimentos, não. Vão levar a boa nova para onde ela não chegou ainda. É mais do que isso. A voz de Jesus, neste momento, falando para os discípulos, ela ecoa mundo afora, séculos para frente, para nos alcançar, para dizer para nós que nós não devemos nos conformarmos. Se caímos, se levamos um tropeção, se fomos empurrados, isso não muda muito não. Mas se nós estamos caídos, é a convocação de Jesus chegando. Levantemo-nos. Não nos conformemos com a queda, não nos conformemos com o chão. Ficar no chão, inerte, é falta de ação, é falta de desejo de melhoria, é falta de desejo de progresso. E a sociedade, nessas circunstâncias, ela não irá caminhar, ela não irá progredir, ela não irá melhorar, ela nunca se aproximará de Deus, o quanto é necessário se aproximar. Este é o exemplo de Jesus. Eu vou ter o meu corpo dilacerado, eu vou sofrer na cruz, mas ninguém espere, ao ter que se levantar após uma queda, de que as coisas sejam fáceis. Comece levantando, mas logo que ficar em pé, continue, porque os recursos são estes. Esses recursos estão conosco. O recurso da fé, da confiança. Os discípulos ficaram com a responsabilidade de fazer com que aquela sociedade daquela época não desanimasse. E os evangelistas ficaram com a responsabilidade da escrita, de colocarem no papel aquilo que Jesus estava passando, como ele estava passando, para que a sociedade não se entregasse, para que nós, humanos, não nos entregássemos. Nós nos atiramos à luta, às vezes, quando nos levantamos. Olha o cuidado de Emmanuel conosco. Olha como ele vai nas delicadezas das palavras. Ele diz assim: não é só levantar e se jogar na vida, não. Não vá sequioso, não vá buscando essa supremacia, porque você não é Jesus, porque nós não somos Jesus. O exemplo de Jesus era para dizer, é um caminho a percorrer. Então Emmanuel diz assim: não vá sequioso a essa supremacia, porque nós não estamos preparados. Quando nós estamos encarando, e aqui tem uma palavrinha boa para a gente conversar sobre ela, quando nós estamos encarando essas mudanças, essas alternativas, na expectativa da nossa melhoria, o Emmanuel chama isso de troca de domicílio. Ele está dizendo que quando nós estamos encarnando e reencarnando, reencarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando, sem nenhuma lucidez, estamos sequiosos apenas de sermos supremos, sem os cuidados necessários no campo moral. Ele diz que não adianta isso não. Essa mudança de domicílio aí é tempo perdido. O que nós temos que ter é consciência. É a calma, a consciência, para que não sejamos sequiosos, para que nós não nos precipitemos.
Porque com Jesus é diferente. Ocorreu exatamente o contrário dessa proposta. Quando Jesus se levanta, após ter sido dilacerado, ele se levanta após a cruz. É aquele momento lá do encontro dele com as mulheres no domingo, quando Madalena vai lá e fala e manifesta esse desejo de encostar-se nele, ele fala assim, não. Então, quando Jesus se levanta, ele está levantando da flagelação, ele está levantando da morte, mas para este encontro com Deus. É um retorno da alma crística ao seio de Deus, ao Pai. Conosco não é bem assim ainda, porque os nossos encarnes e desencarnes, Deus está conosco. Nós é que às vezes não estamos com Deus. E daí o alerta do nosso irmão Emanuel, não vai sequioso não vai desejoso de fazer uma aquisição de uma supremacia, de um mando, porque Jesus ergueu-se em busca da glória, mas a glória de Jesus era Deus. A nossa deve ser Deus. Ainda não é, porque nós ainda não temos esta compreensão. Mas ela, daqui a uns tempos, vai nos conduzir para essa aproximação de Deus. Ou seja, o caminho que Jesus percorreu, o caminho do Getsemane, do cárcere, ou do julgamento, o caminho da via dolorosa, da cruz, foi o caminho de Deus. Foi o encontro com Deus. Nós ainda não temos este preparo. Nós cristãos, para arrematar a nossa conversa, nós cristãos, nós espíritas cristãos, nós estamos aguardando possibilidades assim, de podermos fazer alguns ajustes, alguns resgates. O nosso irmão Emanuel, ele diz que às vezes nós estamos nos precipitando nos reencarnes e nos desencarnes, em encarnando e desencarnando. E essa precipitação faz com que nós fiquemos aí perdidos pelo caminho, nós fiquemos aí perdendo do nosso tempo. Mas, no finalzinho, nosso irmão Emanuel diz assim, que nós cristãos, que estamos aguardando a possibilidade desta viagem sobre as almofadas, olha a expressão dura do nosso irmão Emanuel. Ele é carinhoso, ele é afetuoso, mas ele, quando tem que falar, ele dá o recado. Ele diz assim, que nós estamos aguardando a possibilidade da nossa viagem aqui ele está chamando deste processo, deste caminho evolutivo, desta viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Ele está nos dando um recado direto, batendo nas nossas costas, que nós ainda não sabemos transitar pelo caminho que Jesus transitou, embora ele tenha exemplificado para nós. Ele diz que nós ainda queremos almofadas confortáveis, luxuosas, para resgatarmos as nossas dores, para passarmos pelas nossas dificuldades. Mas ao contrário, ao invés destas almofadas luxuosas, nos esclarece os espíritos amigos que nós devemos nos revestir de um amor profundo, daquele amor que seja pessoal, eu me amo, do amor que seja para o próximo, eu amo o próximo, e do amor que alcance a Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Muita paz, muito obrigado.